nós convidamos a nossa companheira Jusileide, que nos fará, né, a coordenação da noite de hoje com o tema Nossa Responsabilidade com os Animais. Seja bem-vinda, Jusileide. Boa noite a todos. Para mim, retornar à atividade de divulgação é sempre uma gratificação, uma alegria. E quando me foi sugerido esse tema, eu achei bastante oportuno, onde estamos, né, cada dia mais tendo pessoas lutando, tendo apreço pela causa dos animais, né, pela sua proteção, pela sua defesa, lutando contra esses maus tratos, assim como leis sendo reformuladas, né, para combater esses crimes de abandono e perversidade afins aos animais. Eu sempre gosto de realizar minha palestra com slides, então eu vou iniciar aqui com os slides, porque eu acho que melhor que vocês acompanham de uma forma melhor a minha fala. Então, e eu tendo essa companheira aí há mais de 10 anos, né, de jornada comigo, eu quis aprofundar sobre esse tema, e foi com muita sede que eu fiz. E eu descobri que a literatura espírita, ela é riquíssima sobre esse tema. E em 2012, na Feira do Livro, eu comprei um livro de Eurípides Kuhl, intitulado Animais, Nossos Irmãos. E relendo ele, eu encontrei várias das bibliografias, né, que eu introduzi em minha palestra. Então, me ajudou bastante. E ele nos fala que essa obra, ela foi inspirada pelo amor aos animais, que como filho de Deus, são nossos irmãos. Irmãos menores, mas nossos irmãos. Menores porque eles ainda não possuem uma inteligência contínua, né? E todos nós que já temos o entendimento que tudo aquilo que é criado por Deus, e todos os seres o são, possuem o instinto divino da evolução. A evolução, então, e para todos, indiscutivelmente, uma lei divina. Contudo, no topo, né, evolutivo das espécies vivas, encontra-se o homem, que além de matéria orgânica, do princípio vital, do instinto, da inteligência, do senso moral especial, ele possui, com maior diferencial, o espírito. E na segunda parte do livro dos Espíritos, na questão 597, Kardec questiona: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes facultam certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? E a resposta foi, então, taxativa: sim, e que sobrevive ao corpo. Os animais, eles possuem um princípio inteligente. E sendo esse princípio inteligente, toda inteligência é um atributo essencial do espírito. Está lá na questão 23 do Livro dos Espíritos. O espírito é o princípio inteligente do universo, pelo qual a vida prossegue após a morte. Portanto, tendo os animais um princípio inteligente
que sobrevive à morte do corpo físico, e sendo a inteligência um atributo essencial do espírito, nós podemos considerar, então, a alma desses seres vivos, o princípio inteligente, como a alma desses seres vivos inferiores da criação. E está lá também, na questão 607, item A, também na sua segunda parte, quando Kardec questiona. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. É uma resposta um pouco grande, então eu coloquei só o final, onde os benfeitores amigos nos respondem: acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende por todas as suas criaturas. E retornando, então, à questão 597, Kardec questiona: será esse princípio uma alma semelhante à do homem? E os benfeitores nos dizem que sim, porém inferior à do homem, que há uma distância equivalente entre a alma dos animais e a alma dos homens, assim como há uma distância entre a alma dos homens e a alma de Deus. E há um episódio que Divaldo nos conta, que certa vez ele foi a Campo Grande para fazer uma palestra, uma conferência, e foi recebido, então, pela presidenta da federação, Dona Maria de Viges, onde ele foi hospedado. E ao adentrar pelo portão, junto com outros companheiros da sua casa, um cachorro grande pulou sobre o seu peito. Ele, então, levou um susto e deu um grito. Então, todos perguntaram: o que foi, Divaldo? Ele: foi um cachorro, mas está tudo bem. Que cachorro, Divaldo? Aqui não tem cachorro nenhum. Dona Maria de Vides, ele apontou para o chão e diz: esse pastor aí ainda identificou a raça. E Dona Maria de Vides, então, começou a chorar e lhe disse: Divaldo, eu tive um pastor, mas ele morreu faz meses. Então, uma possibilidade é que o cachorro ainda estivesse ali retido pelos laços afetivos, e Divaldo, com a sua sensibilidade, com a sua mediunidade, captou a sua presença. E há também uma carta escrita pelo próprio punho de Chico Xavier para Vantuil de Freitas, então presidente da Federação Espírita Brasileira, em 25 de janeiro de 51, onde está no livro Testemunhos de Chico Xavier, por Sueli Caldas Schubert, o caso de Lourdes. Chico nos conta que quando José, o seu irmão, antes de desencarnar, ele recomendou a ele que cuidasse muito bem de Lourdes, porque ele era um cachorro muito querido e eles gostavam muito dele. E Chico nos conta que Lourdes viveu ainda por muitos anos, foi ficando velho, debilitado, e no momento do seu desencarne, ele vê então o espírito de José chegar e acolher nos braços o espírito de Lourdes. E ele ainda complementa que nos meses que se passaram, toda vez que o espírito de José vinha até ele, sempre vinha acompanhado pelo espírito de Lourdes aos seus pés. Então, são dois casos de pessoas que respeitamos e admiramos muito e que nos confirmam que os animais têm, sim, um princípio inteligente e que sobrevive à morte do corpo físico.
Então, nesse particular, diante disso, nos perguntamos: qual a nossa responsabilidade com os animais? Nós sabemos que a base da nossa formação espírita, cristã, é o cumprimento das leis de justiça, de amor e caridade e do maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E nos diz os bons espíritos que só vivenciaremos integralmente essas leis se nelas estiverem contidas ao amor aos animais e à natureza, nos despertando a consciência ética para todas as existências, independentemente da fase evolutiva em que o ser espiritual estagia. E na nossa conduta moral deve estar sempre o esforço de se vivenciar a lei de Deus, não somente para o bem dos seres humanos, mas também para o bem dos não humanos e de toda a natureza. E isso implica um esforço gradativo e coletivo de mudanças de hábitos pessoais. E uma dessas mudanças está na questão 735 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona, na sua terceira parte, que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam. Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. E olhem, pasmem, a resposta: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais, eles só destroem para satisfazerem as suas necessidades, enquanto nós, homens dotados de livre-arbítrio, destruímos sem necessidade. Então, nós iremos prestar contas desse abuso de liberdade que nos foi concedida, porque isso significa que cedemos aos maus instintos. E se ponderarmos essas verdades, nós reconheceremos que o homem espiritual do futuro, com a luz do Evangelho, no pensamento, na inteligência, no coração, modificará o seu ambiente de lutas, auxiliando igualmente os esforços evolutivos dos nossos companheiros do plano inferior na vida terrestre. E no livro Missionário da Luz, de Chico, através de André Luiz, no capítulo 4, ele nos fala sobre o vampirismo. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução, por meio da colaboração e do amor, da administração e da obediência. Os seres inferiores da criação, eles não são capazes de discernir com raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Então, se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou como germes frágeis de racionalidade, com instinto ainda pesado, se abusamos largamente da sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo dos superiores
amigos benevolentes e sábios. Então, nós devemos abandonar as faixas do nosso primitivismo e acordar a nossa própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. Mas nós sabemos que os nossos abusos para com a natureza, eles estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. E nós não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para o outro. Nem substituir hábitos que estão arraigados e viciosos de uma alimentação imprópria de maneira repentina. Nossos erros são multimilenários. Mas nos diz os bons espíritos que, na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, nós devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os nossos companheiros de jornada mais experiente e esclarecidos para uma nova era, onde, nos diz Chico, cultivaremos o solo da terra por amor e utilizaremos dos animais com espírito de educação, respeito e entendimento. E isso é de uma importância essencial em nossa vida. Porque sem amor para com os inferiores, não poderemos aguardar proteção dos superiores. É claro que hábitos que carregamos as sucessivas reencarnações, nós não deixaremos de uma hora para outra. Mas, por exemplo, se eu como todos os tipos de carne ou todas as vísceras de animais, nós poderíamos ir diminuindo, ou até mesmo retirando da nossa dieta alguns tipos de carne. Se hoje eu como carne de porco, amanhã não como mais um coração de galinha, e eu vou substituindo uma carne vermelha por uma carne branca, e assim, paulatinamente, eu vou criando hábitos alimentares mais saudáveis para o meu espírito. Eu deixo de comprar vestimentas derivadas de peles de animais. Hoje nós vemos crianças que nascem e que não gostam de carne, que já são vegetarianas, até mesmo veganas, porque já possuem um espírito mais evoluído, onde a lei de conservação já é natural. E onde nós, pais, não devemos estimular o contrário. Isso é muito importante. Porque existem outras fontes de proteína que podem ser substituídas pela carne, pela proteína animal. E ainda neste capítulo, André Luiz nos fala que se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam entre as formas terrenas, abusando do nosso poder racional ante a fraqueza da inteligência deles, não é demais que por força da animalidade venha cair a maioria das criaturas em situações enfermiças pelo vampirismo das entidades que lhes são afins na esfera invisível. Instalando-se aí, então, um processo de obsessão. E esse enigma da obsessão, no fundo, é um processo educativo. Nos diz Joana, através de Divaldo, em seu livro O Despertar do Espírito, que o relacionamento social tem início
quando o ser humano compreende a estrutura de tudo quanto o cerca e deixa-se envolver pelo ambiente em que ele vive, tornando-se parte ativa do mesmo. Então, nos diz Joana, que o ser humano, ele passa a se relacionar com os minerais, desenvolve os sentimentos de respeito e de admiração pelos vegetais, amplia a capacidade de amparo aos animais, trabalhando para a preservação de todas as formas viventes e assim irradia todos esses sentimentos nobres na direção das demais pessoas, como os membros reais da nossa família, que são partes integrantes da nossa vida. Então, meus irmãos, a ética da generosidade, ela centraliza as nossas ações, as nossas atenções na lei natural e de amor, que respeita a vida em todos os seus estágios e ampara todos os seres sencientes, que são seres vivos, dotados de sentimento e sensibilidade. E os animais, eles estão ingressados nesse grupo, inclusive aprovado pelo Senado Federal, porque são capazes de sentir e demonstrar as suas emoções. E nós, como seres no topo da evolução, dotados de inteligência e de livre-arbítrio, devemos facultar a sua expansão. Como eu disse lá no início, todos os seres criados por Deus têm um impulso divino da evolução. E nós não podemos amar e sentir compaixão apenas pelos seres pensantes, sem uma correspondência com os demais, que também fazem parte dessa ordem universal, particularmente nesse planeta-mãe, que é a Terra. E na questão 888 do item A do Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, da Lei de Justiça, Kardec questiona: o que se deve pensar da esmola? E a resposta é do nosso benfeitor amigo São Vicente de Paulo, que é muito grande e onde ele nos alerta que nós nunca nos esqueçamos que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, a sua situação como reencarnado no plano espiritual, na erraticidade, ele está sempre colocado entre um superior que ampara, que guia, que orienta, que aperfeiçoa, e um inferior, onde o espírito ele deve seguir os mesmos deveres de guiar, de orientar, de permitir a expansão. Que nós não devemos dar esmola apenas para saciar a fome, a sede, o frio, mas que nós devemos ser indulgentes com os defeitos dos nossos semelhantes. No lugar de desprezarmos a ignorância e ao vício, que instruamos os ignorantes, que moralizemos os viciados. E então ele finaliza: sede brandos e benevolentes para com tudo que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. E ainda, por Joana, ela é riquíssima, gente. Eu amo a literatura de Joana. O homem integral,
ela nos diz que a agressão ecológica em forma de violência cruel contra as forças mantenedoras da vida demonstra que o homem, em nome da sua liberdade, destrói, mutila, mata e mata-se por fim, por não saber usá-la conforme seria de desejar. A nossa liberdade, meus queridos irmãos, começa no pensamento, na forma como aspiramos tudo que é bom, que é belo, que é ideal, porque isso são tudo o que favorece a vida e a sustenta, que dá a vida e a mantém. A liberdade é um direito que só será consolidado na proporção que o homem se autodescobre e se conscientiza, podendo assim identificar os seus próprios valores e aplicá-los de forma edificante, respeitando a natureza e tudo que nela existe. E ainda, em outro livro de Joana, Encontro com a Paz e a Saúde, no capítulo 10, Em Busca da Iluminação Interior, ela nos fala que é através da nossa vibração de generosidade que desdobramos os sentimentos de benevolência para com todos, de simpatia e afeto para todas as formas de vida, mesmo as não sencientes, que não têm sentimentos, que não demonstram afetos, como as montanhas, pedras e metais diversos, vales, rios e mares, florestas e jardins. Ela fala que o planeta Terra, ele é ricamente dotado de valores inquestionáveis para a nossa felicidade pessoal e coletiva. A Terra é uma escola bendita, um ninho de esperança, uma oficina de crescimento interior, assim como um hospital de almas que se encontram enfermas, necessitadas do sofrimento, para melhor entenderem a finalidade da vida, da existência. Portanto, é necessário que exista em nós, criaturas humanas, o despertamento moral, a fim de que a Terra seja respeitada, pelo menos, enquanto ela não for amada. O respeito à criação é um simples dever, um dever impostergável, que não se pode adiar. E durante a montagem dos meus slides para a palestra, eu fiquei me perguntando o que eu poderia falar ou mostrar para homenagear a minha pequena Sofia por tanta bondade, companheirismo e ensinamentos. Então, eu levantei, fui pegar um copo com água e quando eu retornei, eu me deparo com essa imagem. Daí, eu me lembrei de um vídeo que eu fiz há uns anos atrás, onde ela era ainda filhotinha, pequenininha. Eu sempre fiz o meu evangelho no lar sozinha. Então, quando ela chegou em minha vida, eu pegava ela, eu colocava em cima da cadeira, e aí ela ficava lá quietinha, esperando, eu terminava, eu colocava água para ela, ela bebia. E nesse dia eu resolvi filmar a reação dela. Eu não peguei ela e não coloquei na cadeira. E quando ela me viu perto da mesa, com movimento, né, arrumando a mesa, pegando a água, ela veio então correndo direto na direção da mesa e começou então a rodar em volta ali da cadeira, dizendo: me coloca na cadeira que eu também quero participar.
Eu, então, peguei Sofia, coloquei na cadeirinha, ela ficou ali deitadinha, fiz o meu evangelho, depois peguei a água, coloquei na vasilhinha dela, desci Sofia e automaticamente ela já foi em direção da sua vasilhinha tomar a sua água. Um simples exemplo onde nós podemos sim permitir a expansão desses pequenos seres, ensinando a eles a afetividade, a disciplina, a socialização. Porque companheirismo, amor e respeito tem de sobra no seu instinto, né? Não precisamos ensiná-los, eles que nos ensinam. Então, nós podemos sim, como seres superiores que estão no topo da evolução, da criação dos seres vivos, permitir a expansão desses seres, tornando cada princípio inteligente contido em cada célula mais evoluído, para que, em algum momento, eles se tornem uns seres humanos, assim como nós também fomos, no início, apenas um princípio inteligente. E eu finalizo, então, com uma conversa, nossa conversa de hoje, com a mensagem de Caibar Schutel, que está no livro Gênesis da Alma, na página 118, onde ele nos fala, intitulada Apelo aos Animais, onde ele nos fala: vós que vede luzes nessas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais. Sede bons para com eles, como desejais que o Pai Celestial os cerque de carinho e de amor. Não encerreis os pássaros em gaiolas. Renunciai às calçadas os vossos animais. Dai-lhes remédios na enfermidade e repouso na velhice. Lembrai-vos de que os animais são seres vivos, que sentem, que pensam, que se cansam, que têm força limitada, que adoecem, que envelhecem. Os animais são vossos companheiros de existência terrestre. Como vós, eles vieram progredir, estudar, aprender. Sede seus anjos tutelares. Sede benevolentes para com eles, como é benevolente para com todos o nosso Pai. E que Jesus, o nosso guia e modelo, possa ensinar e nos fortalecer nessa jornada, para que apenas não demos, mas que sejamos indulgentes, benevolentes com esses seres inferiores da criação, permitindo-lhes a sua expansão, sendo verdadeiros tutelares dessa jornada, dessa evolução que Deus nos propicia a cada reencarnação. Muita paz. Nós vamos, então, nesse momento, inicialmente, agradecer a Jusileide pelo trabalho da noite de hoje, com os chamamentos, com o embasamento tão importante para que nós possamos desenvolver esse sentimento de benevolência
para com os nossos irmãos inferiores, né? Essa responsabilidade. Muito obrigada, Jusileide, pelo seu excelente trabalho. Eu que agradeço. Muito bom, graças a Deus. E nós vamos, então, neste momento, passar, né, para a segunda parte da nossa reunião, onde nós vamos, então, pensar nos nossos companheiros que se encontram enfermos, em dificuldades, né? E vibrarmos pela paz no nosso planeta Terra, na convivência mútua de nós, seres humanos, uns com os outros e para com a própria natureza. Vamos, então, neste momento, nos aquietarmos, asserenando-nos intimamente. Possamos nós, nesse instante, agradecermos a Jesus e a Deus, o nosso Pai, por esses momentos que aqui passamos, contribuindo com a nossa presença, com o nosso sentimento, com as nossas vibrações, em favor deste trabalho de divulgação da doutrina espírita. Agradecermos aos benfeitores espirituais que nos dirigem e que, por certo, nestes momentos, trouxeram a cada um de nós os recursos de que carecemos. Mas nesse instante possamos nós mentalizar, através do poder da nossa mente consciente, da nossa memória fotográfica, colocarmos em nossa tela mental o nosso planeta Terra, visualizarmos a nossa morada, o planeta azul, percebermos nesse instante a grandeza, a beleza, a diversidade dessa escola bendita, e podermos assim nos integrarmos a esta realidade do planeta Terra, não nos colocando à parte, mas integrando-nos como seres da criação. E deixarmos que as vibrações de amor, de benevolência, possam envolver todos os seres vivos, os nossos irmãos inferiores, os animais, as plantas, os minerais. Envolvermos todos os seres humanos, os nossos irmãos em humanidade. E assim envolvidos nas vibrações de amor, possamos perceber no nosso coração estas energias amorosas, envolvendo todo o nosso corpo, toda a nossa mente, toda a nossa alma. E assim elevarmos estas vibrações aos benfeitores espirituais que nos assistem e a Jesus, o nosso Mestre, em forma
de gratidão e agradecidos, reconfortados nesta noite de bênçãos. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, a permissão para finalizarmos a nossa reunião da noite de hoje, com votos de paz, de harmonia e de verdadeira alegria por estarmos presentes nesta noite. Que Tu possa, Senhor, nos envolver e nos abençoar. Que assim seja, Senhor. Então, aqui a nossa gratidão a todos os companheiros presentes,